Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para compartilhar mais uma mensagem bíblica com vocês que está lá escrito no livro de Números, capítulo 22. Essa história envolve uma jumenta, um profeta chamado Balaão, né? Um anjo e Deus que é o protagonista dessa história. Então a história é assim, ó. Um rei solicita o profeta para que ele viaje até a sua cidade para amaldiçoar um povo. Esse povo chegou lá na cidade do rei e ele ouviu falar a respeito deles, né, das vitórias que eles conquistaram lá no passado, e o rei está querendo se precaver, né? Caso aconteça alguma coisa, se esse povo tiver amaldiçoado, eu consigo a vitória. Só que o que acontece? O rei ele está enganado, né? Porque quem tem o poder de abençoar e amaldiçoar pessoas é Deus, não é o profeta. O profeta é um instrumento usado por Deus para enviar mensagens. Aí o rei envia os mensageiros dele até a casa do Balaão e fala e promete recompensas para o Balaão, né? Fala para ele que é para ele ir lá amaldiçoar o povo. E aí o Balaão responde que vai orar para Deus e vai ver o que Deus fala a respeito disso, se ele pode ir ou não, né? É conforme eu falei, o profeta só pode fazer o que Deus permitir, não que seja que ele tem poder para fazer isso, né? Então, mas qual é a resposta de Deus para o Balaão? Fala para o Balaão que não é para ele ir fazer esse trabalho, porque o povo pertence a ele e ele não quer que nenhum mal, nenhuma maldição caia sobre esse povo, né? O povo de Israel. E aí o, o, o rei ele não aceita o não como resposta e envia outros mensageiros mais influentes e promete mais recompensas para Balaão, né? E fala para Balaão, venha fazer esse trabalho para mim, né? Não sei o que, fica argumentando. Aí só que o Balaão fala novamente para os mensageiros que vai orar para Deus e vai ver o que Deus fala sobre isso, se ele pode ir ou não. Só que o que acontece? Deus já tinha falado não para Balaão na primeira mensagem, né? E aí Deus ficou pensando, já que ele está insistindo, ele quer ir, eu vou permitir que ele vá. E fala para Balaão, você pode ir, mas você só faz o que eu mandar, né? Então, é muito interessante essa história, porque o Balaão ele vai viajar, né? Só que ele já está desobedecendo a Deus, né? E Deus vai mostrar isso para ele, né? Durante a viagem. Então, gente, ele arreia a jumenta, né? E vai viajar. E aí, no meio do caminho, Deus envia um anjo com uma espada para fechar o caminho e não deixar a jumenta continuar caminhando. Aí o que acontece? A jumenta, para desviar do anjo, ela sai da estrada e vai para um local fora da estrada, né? Aí o Balaão repreende ela, bate nela e traz ela novamente para a estrada. E, e aí, beleza. Aí eles continuaram viajando, só que mais adiante o anjo apareceu novamente com a espada e atrapalhando novamente a passagem. E dessa vez a jumenta estava com um espaço muito pequeno para desviar do anjo, né? A jumenta estava com um espaço muito pequeno. Então o que acontece? Nesse local tinha muro, nesse muro tinha pedras, né? Na hora que a jumenta foi desviar do anjo, acabou machucando o pé do Balaão nessas pedras, imprensou o pé dele lá. E aí o Balaão ficou muito irado, muito bravo com a jumenta, né? E trouxe ela novamente para a estrada e falou para ela assim, que se tivesse uma espada, mataria ela ali mesmo, né? E aí Deus permitiu, né? Porque o Balaão estava batendo na jumenta, Deus permitiu que a jumenta falasse, né? E a jumenta falou para Balaão, Balaão, por que você está me batendo, né? Por acaso não fui eu que sempre te carreguei, sempre te levei a todos os lugares? Por que você está fazendo isso comigo agora, né? Então, gente, essa história é muito maravilhosa, porque apesar dela ter sido escrita há mais de 2000 anos atrás, né? Aí a gente consegue trazer
esse conteúdo, essa reflexão para os dias de hoje. Nós, seres humanos, né, a gente está servindo pessoa o nosso tempo todo, né? Se não for de um jeito, é de outro, né? Pode ser com a sua mão de obra no teu trabalho, pode ser um favor com um amigo, né? Os filhos, né? Que a gente está sempre disponível. Mas o problema é quando você não está disponível, né? Quando você fala um não para essa pessoa, ou para alguém assim, ela não vai reconsiderar tudo que você já fez por ela durante a jornada de vocês aí, né? A nossa jornada com certas pessoas. Então, eu acho muito legal, eu acho muito impressionante a Bíblia por causa disso, entendeu? Ela consegue, com essas histórias bíblicas, contextualizar momentos reais da nossa vida de hoje, né? Atualizado de 2026. A pessoa, ela não vai reconsiderar tudo que você já fez para ela lá no passado, né? Sempre vai, o que ela vai colocar em evidência é o não que você está dizendo para ela hoje, né? E às vezes ela nem quer saber o porquê você está dizendo aquele não, né? Ela apenas fala, não, você não tá me dizendo sim hoje, né? Eu também não serve mais para andar comigo, não quero mais, né? Tipo assim, aí quebra amizades, né? As pessoas ficam distantes umas das outras, entendeu? Por conta de um não que você disse para ela hoje, e não pelo tudo que você já fez para ela lá no passado. Então é isso que eu consigo ver contextualizando essa mensagem do Balaão, né? Da injustiça, que às vezes o ser humano ele não quer saber o teu lado, só quer saber do lado dele. No caso aí, a jumenta estava desviando do anjo, porque só ela conseguia ver o anjo e estava salvando a vida dele, né, do profeta, e da própria vida dela, da jumenta, né, por uma coisa que ele estava fazendo errado. Era o Balaão que estava em pecado e em desobediência a Deus, e não a jumenta, né? Então, é muito boa essa história por conta disso. E por isso que eu consigo ver algo de aprendizado nessa história, né? Porque às vezes você ajuda pessoas o tempo todo, alimenta pessoas, né? Quando ela precisou de alimento, você deu o alimento. Mas hoje, como ela já está adulta, já talvez tenha um bom emprego, não está precisando mais de alimento porque ela mesma está indo buscar o alimento, né? Mas basta você falar uma coisa assim para ela usar esse argumento para tirar você da vida dela e achar que você não tem mais valor, né? Por conta do que você falou hoje, de um posicionamento negativo de hoje, e não por tudo que você já fez lá no passado. Então é isso que eu consigo tirar, essa reflexão dessa palavra, né? É muito forte tudo isso. Então, gente, eu recomendo que, se você puder, tire um tempinho, leia a Bíblia, né? Reflita nessas histórias, porque elas trazem palavras de edificações para a nossa vida, sabe? É muito legal, é muito impressionante tudo isso, e eu quero compartilhar isso que eu estou vivendo com vocês. Então é isso, obrigada e até o próximo vídeo.